Fala pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Eu sou o João Brinkman. Hoje o vídeo é para responder o questionamento acerca da equação 220 menos a idade, se ela é ou não é eficaz para a predição da frequência cardíaca máxima. Então, antes de começar o vídeo propriamente dito, apenas lembrando a você, que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso, se inscreva aí no canal para facilitar o processo aí de visualização dos vídeos. E se possível também aí repasse aos conhecidos, para que eu possa então atingir com esses vídeos o maior número de pessoas. Então, assim sendo, vamos ao vídeo. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, por que precisamos saber a frequência cardíaca máxima? Porque ela é um importante parâmetro para a correta prescrição do exercício. Se estivermos falando de um atleta, onde qualquer possível detalhe no treinamento vai fazer diferença, obviamente você vai se referir aí a alguém que precisa realizar um teste máximo, para que se saiba da forma mais fidedigna possível qual é a sua frequência cardíaca máxima. Então é claro que, além de ser um atleta, no geral, você precisa que ele seja um indivíduo jovem, um indivíduo que seja motivado para isso, ou seja, que queira fazer isso e que possa fazer isso. Mas isso não é a realidade aí da maior parte das pessoas, que por sua vez, embora desejem praticar atividade física no seu dia a dia, não podem ou não querem ou não precisam se submeter a um teste de esforço máximo. Então vejam que mesmo quem se submete a um teste de esforço máximo vai obter ali um valor de frequência cardíaca máxima com algum erro. Algum erro que pode ser relacionado, por exemplo, à motivação na hora de realizar o teste, ou alguma possível diferença de acordo com a hora do dia na qual o teste foi realizado. Enfim, existem alguns fatores que podem levar a uma certa dúvida acerca do valor observado na prática, ou mesmo o tipo de teste, se é um ciclista que fez o teste na esteira, ou se é um corredor que faz um teste na bicicleta. Então existem vários fatores para você pensar na hora do teste máximo ali, para ver se o resultado vai realmente ser fidedigno ou não. Mas, no geral, o resultado ele é com certeza mais fidedigno do que aquele obtido a partir de uma estimativa. Agora, então, voltando às pessoas que desejam praticar atividades físicas no seu dia a dia e não podem, portanto, ou não querem ou não precisam participar de um teste máximo, elas precisam, então, de algum valor que seja obtido a partir de uma estimativa. Então, para que se faça uma estimativa, você precisa da utilização de alguma equação. Então existem esforços desde a década de 30 no sentido de elaboração de diferentes equações para a estimativa da frequência cardíaca máxima. E desde o final da década de 50, Carbonen começou a utilizar essa equação específica, 220 menos a idade, em seus trabalhos. E aí, a partir de então, verificaram que os resultados obtidos por essa equação eram muito semelhantes a resultados observados na prática, e aí começaram a usar essa equação em larga escala. Tanto que essa equação consta em diversos artigos e livros da área da saúde, da fisiologia, como sendo uma equação para a predição da frequência cardíaca máxima. Entretanto, como o Carbonen nunca citou de onde ele tirou a conta, ou como a conta foi feita, ou algo do tipo, foram falar com ele, então, certa vez, sobre essa questão, de onde ele tinha tirado a conta. E ele não esclareceu de onde ele tinha tirado a conta, porque ele simplesmente também não sabia. Ele observou isso em algum lugar e começou a usar, e por isso ele também, então, não citou a fonte da equação. E ele sugeriu que fossem perguntar a um grande mestre da fisiologia, que era o Astram. E aí então foram falar com o Astram, e o Astram disse que ele nunca tinha feito nenhum trabalho do qual derivasse essa equação, 220 menos a idade. Mas que, apesar disso,
ele observava que os valores obtidos por essa equação eram muito próximos dos valores observados por ele na prática. Ou seja, embora não se tenha a fonte ou a metodologia de criação dessa equação, sabe-se que ela funciona, ela apresenta resultados semelhantes ao de testes realizados na prática. Então, se você for procurar na literatura, existem diversas outras equações. Tem equações para pessoas obesas, para homens, para mulheres, para crianças, para nadadores, para corredores. Você encontra aí dezenas, 4, 5, 6 dezenas de equações facilmente na literatura. Então, por que 220 menos a idade? Provavelmente pela sua simplicidade. Então, as outras contas envolvem mais fatores ali, ou mais variações, ou mais variáveis, né? E aí, no caso dessa, de 220 menos a idade, é mais fácil ali para poder aplicar para todo mundo. Então, ela tem um erro? Sim, tem um erro de mais ou menos 10 ou 11 batimentos para cima ou para baixo. Obviamente, esse erro é maior quanto mais jovem for a pessoa ou quanto mais idosa for a pessoa. Mas como qualquer estimativa, ela funciona bem para pelo menos aí mais ou menos 70% das pessoas. Claro que os 15% de uma extremidade ou os 15% da outra extremidade, se forem muito diferentes ali em algum aspecto, provavelmente então a conta não vai servir muito bem. Mas para 70% das pessoas ela é extremamente válida. Se você for pegar aí a maior parte das equações que existe na literatura e fizer a conta, de fato você vai ver que a variação, no geral, para a grande maior parte delas, vai ser em torno de 3 batimentos, para cima ou para baixo. Então, de novo, recapitulando, mesmo um teste máximo, feito ali então na prática, você tem algumas variações com relação ao horário do dia, a motivação do indivíduo, se ele realmente queria, precisava ou desejava fazer o teste, se o ergômetro selecionado foi o melhor ou não foi o melhor. Então, isso por si só gera um erro aí de mais ou menos 3 batimentos para cima ou para baixo. Se essa equação você não precisa fazer teste nenhum e ela apresenta um erro de 10 para cima ou para baixo, talvez isso seja bastante adequado para a maior parte das pessoas. Então, embora assim, vira e mexe, tem alguém que queira criticar a conta ou que fale que a conta não presta porque não sabe de onde ela veio, ou quem fez a conta, como é que ela foi feita. Veja que é uma conta que vem sendo usada há décadas e muitas pessoas já observaram na prática que os resultados são condizentes com aqueles de fato observados a partir de testes realizados. Então, a conta pode ter uma história incrível, ou até difícil de acreditar, assim, como é que poderiam ter chegado num número como esse, por que 220, por que isso, por que aquilo, mas o fato é que ela funciona. Outra coisa interessante é que, assim, de tempos em tempos, aparece alguém querendo reinventar a roda, ou que não concorda com coisas que outras pessoas andam fazendo, e quer criar outra ali, né, e brigar com o que é clássico e coisa e tal. E aí então eu me lembro que quando eu fiz o mestrado, por exemplo, o mestrado de um amigo lá, que estudava comigo, era justamente sobre a conta. Ele, assim como outros, antes e depois dele, andava lá indignado com a conta e queria melhorar essa conta. Então ele colocou várias outras variáveis aí na conta, e no final do mestrado dele o que ele descobriu foi que a conta que ele tinha criado lá não ficava melhor. E assim, ele não foi o primeiro, inclusive, a colocar outras variáveis na equação. Na literatura existem sim muitas equações univariadas que usam ali apenas as mudanças em função da idade. Mas existem também equações já na literatura multivariadas que levam em consideração se o indivíduo é ativo, se ele é sedentário, se ele é corredor, de resistência ou não, enfim. E, no geral, os erros intrínsecos aí dessas equações são bem próximos
quando não superiores dessa equação aí de 220 menos a idade. Então, isso por quê? Porque, muito provavelmente, o que mais influencia ali a frequência cardíaca máxima seja justamente a idade. Então, ao que tudo indica, existe um decréscimo de mais ou menos um batimento por ano na frequência cardíaca máxima. E por esse motivo, é uma conta, então, eficiente. E por fim, é válido ressaltar aí que uma avaliação física depende muito da inteligência e do conhecimento do avaliador. Como tudo, não é? Então, numa avaliação física, uma medida é muito importante que seja bem feita, já que se ela não for bem feita, como já dizia um grande professor que eu tive, tudo que vier depois ali vai ser ruim. Agora, então, depois de se fazer a medida bem feita, vem a interpretação, ou seja, o que aquilo significa. E para saber, então, o que aquilo significa, você tem que fazer algum juízo de valor. Juízo de valor com base em quê? Nas suas experiências acadêmicas e práticas. Então, aí você vai recair sobre o que eu estava dizendo aqui antes, que é necessário ter conhecimento, experiência, inteligência. Resumindo, com conhecimento e inteligência, e sobretudo uma boa argumentação, você pode fazer o que você quiser, contanto que seja tudo embasado e que tenha aí motivos para que seja feito da forma como foi. Então isso não se consegue assistindo vídeos, e isso não se consegue com conversinhas fiadas por WhatsApp ou no Facebook. Isso só se consegue com, obviamente, um certo talento inato ali de cada um, associado a uma competência que vem ali atrelada aos estudos rotineiros. Aliás, isso é que é o legal aqui desse canal, que os meus inscritos aqui são, no geral, pessoas inteligentes e competentes, interessadas e que gostam de estudar. Então, se você, assim como você próprio, conhece aí alguém que também gosta dessas mesmas coisas, repasse esse vídeo para essas pessoas, né, para que elas também se inscrevam, e aí deixe aí o seu joinha também para me ajudar, ou ajudar aqui no crescimento do canal, e até a próxima semana.